Registro as presenças do conselheiro vice-presidente Ricardo Torres, do conselheiro corregedor Roberto Braguin, do conselheiro João Antônio e do conselheiro Eduardo Tuma. A número legal, está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Esta é a sessão ordinária de número 3.390. Registro ainda as presenças dos procuradores municipais, doutor João Tessitorre, representando o procurador-chefe da Fazenda, e o do doutor Fernando Henrique Conde, bem como do secretário-geral, doutor Hélio Esteves Júnior, da subsecretária, doutora Roseli Chaves, e do secretário de Controle Externo, doutor Rafael Arantes. Em discussão, a ata da sessão ordinária de número 3.389, cujas copas foram previamente encaminhadas aos senhores conselheiros. Sem qualquer observação, aprovado. Encaminhe-se a publicação. Esta presidência solicita que, para o bom andamento dos trabalhos da sessão plenária, todos os participantes mantenham seus telefones celulares na função muda. Submeto também a apreciação da Igreja Plenária a resolução 2425, que altera o dispositivo do regimento interno desse tribunal para dispor sobre o plenário virtual interno, e a instrução 01 de 25, que disciplina o julgamento não presencial, processo ETCM 11.270 de 25. Em discussão, aprovada. Submeto ainda a apreciação da Igreja Plenária a resolução 25 de 2025, que disciplina a disponibilização no site desse tribunal das informações concernentes aos processos de controle externo, processo TC 14.303 de 24. Em discussão, aprovado. Submeto, por fim, a apreciação da Igreja Plenária a resolução 26 de 25, que altera o artigo 4, caput 7A e 7B da Resolução 14 de 18, para disciplinar a sistemática de comprovação de reembolso relativos aos auxílios de saúde dos servidores ativos e inativos no âmbito desse Tribunal de Contas, processo 6.480 de 25. Em discussão, aprovado. Registro a movimentação do processo do Gabinete da Presidência nos meses de setembro e outubro de 25, indicando, respectivamente, a entrada de 67 e 108 processos e a saída de 63 e 84, bem como a entrada de 142 e 128 documentos e a saída de 132 e 118. Registro também a movimentação do processo do Gabinete do Conselho do Presidente Domingos de Seis no mês de outubro de 25, indicando a entrada de 357 processos, saída de 377, entre os quais estão incluídos 82 julgamentos. A Secretaria-Geral promoverá a publicação. Hoje é dia 19 também, celebramos o Dia da Bandeira, símbolo maior de nossa pátria. Fica aqui esse registro a todos. Também registro, com grande satisfação e alegria, registro a presença de um novo grupo de alunos em visita a esta casa, no âmbito do programa de visitas do Tribunal de Contas do município de São Paulo, TCM, SP, que hoje prestigiam esta sessão plenária. Recepcionamos com alegria os 50 alunos da renomada Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, FECAP, do curso de Ciências Contábeis, sob a coordenação da professora Natasha Borali. Os visitantes seguirão a programação organizada pela chefia de cerimonial desse tribunal. Mas aproveito para cumprimentar a eficiente e dedicada ao longo do ano de 2025. Então, eu felicito a todos os alunos, a professora também, que acompanha os alunos, né? Que vocês tirem um proveito de todos, e sempre nós fazemos uma saudação calorosa aos alunos que depois vão seguir suas carreiras aqui, ajudando a nossa nação, a nossa cidade. Uma salva de palmas.
Conselho de Antônio vai falar sobre a escola ou depois? Depois. É? No informe. Bom, os alunos podem dar do tribunal com o nosso pessoal a continuidade da visita às escolas de contas. Estão todos para fazer a confraternização com o lanche que será oferecido. Sejam bem-vindos e, como estamos próximo de dezembro, eu desejo um Feliz Natal a todos e seus familiares. Ok? Muito obrigado, gente. Ontem, o primeiro evento da Fonatic, ontem encerramos o primeiro fórum de auditoria de TIC dos Tribunais de Contas do Brasil, Fonatic, realizado no TCM. Em 2 dias, o fórum se consolidou como referência nacional para fortalecer a audiência da auditoria de tecnologia da informação e a segurança digital do setor público. O Fonatic reafirmou o nosso compromisso com práticas inovadoras e colaborativas para enfrentar os desafios da transformação digital. Agradeço a todos os participantes pelo empenho e contribuição para este marco histórico. Também informo aos senhores conselheiros, a todos, que já iniciamos as obras de recuperação da fachada estrutural do nosso edifício. Hoje, dia 20, um informe agora que eu tenho um informe interessante, que no dia 20 de novembro, né, amanhã, há 57 anos, nascia o Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Trata-se de um órgão previsto na Constituição Federal e, por mais de meio século, tem se consolidado por sua atuação no controle externo da administração pública paulistana. TCM realiza e controla o terceiro maior orçamento das unidades federativas brasileiras. Em 19 de novembro de 26, no próximo ano, este prédio, que abriga o tribunal, completará 50 anos desde sua inauguração. Um marco da arquitetura brutalista, reconhecimento por sua imponência e singularidade. Hoje, para nós comemorarmos aí esses 57 anos de tribunal, depois eu vou convidar, final, os conselheiros dessa comemoração, né, nós vamos fazer um passeio pela Rua B, que dá acesso à Escola de Contas. Então, todos os conselheiros, para a gente fazer o plantio da peroba rosa, que é uma espécie ameaçada, né, uma árvore nativa paulistana. Tem uma altura, por vezes, ela chega a 20 metros de altura, né? Com alta aí, a peroba, ela, às vezes, ultrapassa 1000 anos de vida, né? Então, nós temos lá, cada conselheiro fará o plantio. Eu convido não só os conselheiros, também a todos, para que a gente se dirija à Rua B no final da sessão plenária, todos os conselheiros e todos os funcionários. Nós temos um referendo, passamos a... Tem alguém, tem algum informe? Tem, Conselheiro presidente. João Antônio, com a palavra. Primeiro informe, presidente. Presidente, senhores conselheiros, gostaria de convidar os demais pares e representantes dos gabinetes para a participação das seguintes mesas técnicas que acontecerão neste Tribunal de Contas. Primeira, cumprindo decisão desse plenário desta Corte, realizaremos na tarde desta quarta-feira, a partir das 14h30, mesa técnica relativa ao termo aditivo do contrato de concessão do mobiliário urbano. Segunda, já no dia 24, próximo, segunda-feira, a partir das 10 horas, neste plenário realizaremos em conjunto com o gabinete do conselheiro Roberto Braguin, mesa técnica relativa à prestação de serviços à mulher vítima de violência
e nos equipamentos sob gestão da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos e Cidadania. A referida mesa técnica é uma solicitação da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal, liderada pela vereadora Sandra Tadeu. E a terceira mesa técnica, dia 25/11, terça-feira, a partir das 10 horas, acontecerá também mesa técnica que trata da licitação para a prestação de serviço de execução de sinalização viária horizontal e vertical, dispositivos auxiliares e serviços complementares com fornecimento de materiais, solicitada pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Mesa técnica terá início às 10 horas do dia 25. Além deste informe, eu tenho a informar, quero aqui convidar todos e todas para participar do lançamento do painel Data São Paulo, do Observatório de Políticas Públicas desse tribunal, no próximo dia 27 de novembro, quinta-feira, a partir das 14h30, no auditório da Escola de Contas. O painel Data São Paulo foi desenvolvido com o propósito de ampliar e facilitar o acesso a dados sobre políticas públicas da cidade de São Paulo, para que se transforme em importante instrumento de controle social a serviço da cidadã e do cidadão paulistano. Além desse informe, senhor presidente, gostaria de registrar que importante iniciativa da nossa Escola de Contas teve grande repercussão durante o EduContas 2025, evento promovido pelo Instituto Rui Barbosa e as escolas dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado recentemente em Recife, nos últimos dias 6 e 7 de novembro. Na oportunidade, foi apresentado o programa Jovem no Controle Social, projeto criado pela Escola de Gestão e Contas Públicas e que foi eleito uma das 5 melhores boas práticas do painel de temático social entre as escolas de contas do Brasil. E por fim, senhor presidente, e senhores conselheiros, na última semana, durante 2 dias, o auditório da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do TCM de São Paulo recebeu um número expressivo de participantes no evento Jornada em Contratações Públicas no Brasil, Licitações, Concessões e Desafios e Oportunidade. Esse ciclo de palestra foi realizado pela Escola de Gestão e Contas Públicas em parceria com o Observatório de Contratações Públicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O evento reuniu autoridades de renome no cenário acadêmico e administrativo para debater novas legislações e contratações no país. Nesse caso, eu tenho um vídeo para mostrar, por favor. A Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo realizou a Jornada em Contratações Públicas no Brasil. Licitações, concessões, desafios e oportunidades. Foi uma grande felicidade fazer esse evento aqui no Tribunal de Contas, poder falar de contratações públicas, além do papel do controle, também incluindo o controle, mas trazer os gestores públicos, trazer o particular, trazer as concessionárias, trazer as agências regulatórias, trazer também o controle, porque eu acho que debatendo as questões e ouvindo todos os lados, todos os atores, a gente pode construir cada vez mais excelência na administração pública, focando no objetivo de, no fundo, prestar um serviço melhor para o cidadão, para o usuário de qualquer serviço público. O evento, promovido em parceria com o Observatório de Contratações Públicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, reuniu especialistas, gestores e representantes de diversas instituições públicas. E temos essa parceria com a Escola de Contas com a finalidade de disseminar conhecimento e de discutir problemas atuais, complexos, para buscar uma solução coletiva. Durante 2 dias, o encontro promoveu debate sobre os impactos e os desafios da nova Lei de Licitações, a Lei 14133 de 2021, e sobre o futuro da gestão e da governança pública no país.
A nova lei de licitação trouxe uma obrigação para os tribunais de contas de qualificação, divulgação de conhecimento, para melhorar os quadros da administração pública. Um evento como esse é fundamental, é essencial, sobretudo quando a gente vai discutir um tema tão importante para a administração, que é a ata de registro de preços. Nós estamos vivendo um momento de uma nova administração pública que exige mais conhecimento e mais treinamento dos servidores públicos e mais compreensão da sociedade para o controle social. Com mesas de debate e palestras conduzidas por nomes de referência na área, a jornada abordou temas como concessões, parcerias público-privadas, inovação regulatória e sustentabilidade nas contratações públicas. É uma oportunidade ímpar para a academia, para aqueles que estudam o assunto, porque de fato é um tema de fronteira. É muito importante que a gente pense e estude como esses temas são teorizados e como é que eles estão sendo aplicados. Então acho que é uma contribuição muito grande da academia em olhar para o que está sendo praticado e pensar em melhorias. Mais do que um espaço de discussão técnica, o evento foi uma oportunidade de troca de experiências e construção coletiva de soluções para uma administração pública mais eficiente, transparente e inovadora. É um prazer imenso aqui eu representar a Controladoria, representar a Prefeitura de São Paulo, aqui nesse evento da Escola de Contas do TCM São Paulo. Agradecer os conselheiros Dissei, Ricardo Torres, Tuma, João Antônio e Braguin pela oportunidade. A CGM é uma parceira enorme do TCM e vice-versa. Agradecer ao Panato também pelo convite. A CGM aprende muito com um evento desses. Nós vemos aqui as experiências da advocacia privada, da academia e de diversos outros órgãos importantes do controle externo e interno do Brasil. E também nós trazemos nossa experiência. Nós trouxemos a experiência da CGM na consensualidade, na implantação da integridade dentro dos órgãos da Prefeitura de São Paulo. Essa troca de informações, esse intercâmbio de informações só vem ajudar a todos nós. As palestras como um todo foram riquíssimas para o aperfeiçoamento de todos aqueles que operam no setor público no nosso país. Então, nós temos participações de outros municípios também presentes aqui, o que muito qualifica. E na minha exposição eu procurei dizer aquilo que a Secretaria Municipal de Desestatização do município de São Paulo tem feito para que a gente possa suprir essas lacunas e essas necessidades que tem o nosso cidadão e aquilo que o setor público tem oferecido. Então foi um momento muito importante para todos nós. Estamos muito felizes de aqui, em nome do prefeito Ricardo Nunes, participar desse evento tão importante para a cidade de São Paulo. É uma importância também esse papel pedagógico que os tribunais de contas desempenham com o público, com gestores, com servidores. Isso tudo com o objetivo sempre de melhorar o serviço público, ter uma efetividade melhor na atuação das gestões municipais, estaduais. A jornada reforça o compromisso da EGC e do TCM-SP com a capacitação contínua e o aprimoramento das práticas de gestão pública. É uma parceria de sucesso e profícua e que nos deixa muito felizes e com bastante contentamento de um resultado de um dia tão produtivo. A Escola de Contas está de parabéns. E nós estamos no caminho certo, fazer com que as políticas públicas ganhem uma dimensão cada vez maior e que o dinheiro público sirva exatamente para que nós possamos desenvolver a sociedade paulistana e brasileira. Obrigado, presidente. Parabéns. Mais algum informe? Não? Encerrei eu mesmo. Eu tenho, presidente. Conselheiro Tuma. Então, eu tenho um informe. O objeto do informe é o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do estacionamento rotativo 008-2020, formulado por ZA Digital de São Paulo, Sistema de Estacionamento Rotativo SA, Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. Considerando a relevância do diuturno acompanhamento das grandes contratações, estratégia reforçada no Plano Anual de Fiscalização, no PAF deste tribunal, e ao ensejo do processo da sessão passada com relação ao termo aditivo do contrato de concessão do mobiliário urbano, reputo oportuno trazer à ciência deste egrégio colegiado os desdobramentos havidos a partir da mesa técnica realizada em 10 de dezembro de 2024, acerca do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro que tem como objeto a concessão da Zona Azul. Pedido esse formulado pela concessionária mencionada.
Conforme noticiado naquela oportunidade, o tema era objeto de mediação entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e a concessionária, conduzida pela Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos da Procuradoria-Geral do município. Assim, na qualidade de relator da matéria, diante da previsão de exercício obrigatório do controle prévio relativo aos processos de desestatização, nos termos da Instrução Normativa 2 de 22 deste Tribunal, oficiei já à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, em mais de uma oportunidade desde então, solicitando informações atualizadas acerca do referido processo de mediação, reforçando os termos da citada Instrução Normativa, especialmente no que tange à remessa dos documentos pertinentes no prazo estabelecido. Na última semana, a municipalidade informou que a mediação teve resultado frutífero e encaminhou cópia do termo de acordo firmado entre o poder concedente e a concessionária para a resolução dos conflitos relativos aos pleitos da revisão ordinária e extraordinária do contrato. Como resultado, a Secretaria deverá apresentar à concessionária uma minuta de termo aditivo que contempla o pactuado no prazo de 30 dias, a contar a assinatura do termo de acordo que ocorreu em 31 de outubro passado próximo. Considerando tais informações e sua repercussão no âmbito do citado controle preventivo obrigatório, informo que encaminhei, na data de ontem, ofício à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, alertando-a que a minuta do termo aditivo deve ser encaminhada a esta Corte com antecedência de 90 dias, previamente à sua assinatura, para devida análise pela Secretaria de Controle Externo e para a decisão acerca da necessidade de emissão de eventuais alertas, nos termos do artigo 10 da Instrução Normativa número 2 de 2022. Então, esse é o informe. A concessão da Zona Azul, o pedido de reequilíbrio passou por uma mesa de solução alternativa de conflito, consensual de conflito. A mesa técnica que nós fizemos em dezembro do ano passado já tinha essa informação desse processo de mediação em andamento. Naquela oportunidade, o tribunal avisou à prefeitura que não participaria da mediação, da mesa de solução, mas participaria sim, como é obrigação legal nossa, da fiscalização a posteriori. Então, com o resultado dessa mediação, dessa mesa de solução alternativa consensual de conflito, o tribunal agora vai fazer a análise e vislumbrar se esse resultado é o mais adequado à administração e se ele deve continuar dessa maneira ou com alguma alteração. Mas o meu informe se atenta principalmente ao alerta à administração. Não assine o reequilíbrio, não assine o termo aditivo antes do tribunal exercer o seu papel de fiscalização. Então, esse era o informe que tinha a fazer na manhã de hoje. Obrigado. Mas conselheiro Tuma, mas eles avisaram os 90 dias antes ou não? Não avisaram. Eles avisaram agora, faz 20 dias, que a mediação teve um resultado. Então, a partir deste momento, eu vou considerar 90 dias. A partir do momento em que eles mandarem as informações de forma completa, a gente abre o prazo de 90 dias para que o tribunal possa ter uma deliberação. É um caso parecido com o da semana passada, da sessão anterior, né, conselheiro? Eu fiz a leitura do primeiro parágrafo, menciono isso. Que é exatamente a questão do mobiliário urbano, que eles não enviaram para nós nos 90 dias para analisar. E já fizeram a prorrogação antecipada de 5 anos. Que é exatamente esse o motivo dessa mesa técnica de hoje à tarde. Mas eu estou considerando, para efeito da nossa deliberação interna, a contagem dos 90 dias, conforme instrução normativa do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Vou na mesma direção de Vossa Excelência do ponto de vista do encaminhamento quanto aos prazos, para dar tempo da nossa auditoria, de fato, analisar os documentos enviados. Então, o conselheiro Tuma está fazendo um comunicado à secretaria, então? Eu enviei segunda-feira o ofício, avisando a secretaria que não assine o termo aditivo de reequilíbrio antes da análise do tribunal. Vou até pedir à PFM
que possa reforçar esse encaminhamento do tribunal em relação à prefeitura. Talvez, presidente, fosse o caso de nós comunicarmos aquele que o prefeito nomeou para fazer a relação institucional com o Tribunal de Contas, o Edson Aparecido, secretário de governo, desses acontecimentos recentes, para que eles não se repitam daqui para frente. Porque cria transtorno, cria tensão desnecessária entre nós e a administração, entre o Tribunal de Contas e a administração. E todos já têm conhecimento, mas valia a pena, por parte da presidência, reforçar um pouco Conselheiro essas João regras. Antônio, eu vou pedir também à Procuradoria que faça esse comunicado, já que o conselheiro Tuma está solicitando, né, que faça, porque tem o secretário das concessões, desestatização. Então, faça também o secretário de governo, né, o Edson Aparecido, e os outros também, que existem concessões, tudo esses 90 dias, para que não se repita mais já. Segundo caso, em uma semana, né? Apesar de que o conselheiro João Tuma tomou as providências, o conselheiro Tuma também já informou, né? Para não ter esse problema no reequilíbrio. Qualquer alteração contratual é a nossa instrução. E o reequilíbrio é uma alteração, então tem que ser antecipadamente os 90 dias. Todos concordam? E a moda pegou, né? Que é antecipar, fazer a prorrogação do contrato como mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro, né? Obviamente que isso tem um impacto relativamente importante na administração pública, que exige um controle muito maior da nossa parte. Não se trata, inclusive, no caso, de um TA normal, de um TA. Trata-se de uma política de reequilíbrio econômico-financeiro. No meu caso, serão mais 5 anos de exploração dos serviços na cidade, com o objeto da licitação anterior. Ok, nós temos um referendo, né, cessando o conselheiro corregedor Roberto Braguin e o revisor, o conselheiro João Antônio. É o ETCM 14677-2025, é uma suspensão, representação em face do pregão eletrônico 90.247 de 25, Secretário Municipal de Saúde, é serviço de transporte e remoção terrestre de paciente adulto, pediátrico, latente, neonatal em ambulância tipo B, suporte básico e tipo D, UTI móvel, com cobertura 24 horas para as unidades de saúde. Não havendo destaque, passa a proclamação do resultado por unanimidade. Está referendada a medida cautelar que determinou a suspensão dos efeitos da inabilitação do representante do Grupo 3 do pregão eletrônico 90.247 de 25 da Secretaria Municipal de Saúde, bem como a suspensão de qualquer ato posterior à desclassificação nos termos do despacho prolatado pelo relator conselheiro corregedor Roberto Braguin. Encerrada a fase dos referentes, passamos à ordem do dia. A pedido de sustentação oral para o julgamento do processo TC 2200 de 2013, item 1 da pauta da relatoria do conselheiro vice-presidente Ricardo Torre. O pedido está deferido ao advogado Dr. João Falcão Dias, OAB 406.577 do Escritório de Advocacia Manesco Advogados, regularmente constituído, representando a interessada Ponto Express Logística S.A. Com a palavra o conselheiro Ricardo Torres para pregoar o processo, tendo como revisor o conselheiro Roberto Braguin. Com a palavra, conselheiro. Senhor presidente, senhores conselheiros, servidores da Casa, é o TC 2200-2013, Secretaria Municipal da Saúde e Consórcio Saúde Log, Ponto Express Logística Limitada, RV Consult, Transporte e Logística. Pregão presencial 255-2012, contrato 134-2012 SMS1, contrato de 39 milhões do TA 1-2013. Alteração de parte, convalidação de nota de empenho e alteração de objeto.
prestação de serviços de gestão de fluxo de medicamentos e correlatos, de operação de logística em almoxarifados para recebimento, conferência, armazenamento, controle de estoque, inventários periódicos, triagem de pedidos, separação, fracionamento de medicamentos, embalagem, expedição, distribuição de insumos farmacêuticos e controlados, materiais médicos hospitalares e correlatos, materiais odontológicos, insumos necessários à aplicação de imunobiológicos, alimentos, saneantes, cosméticos e produtos de higiene e demais bens de consumo assistenciais na área de saúde, de posse ou propriedade da Secretaria, bem como a gestão de solução de automação nos pontos de consumo e contemplem a solicitação de reposição. Esse é o item, senhor presidente. Consulta aí, doutor João Falcão, se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. Então, tem a palavra por 15 minutos, prorrogar por mais 15 se necessário. Com a palavra. Senhor presidente, conselheiro Domingos de Seis, senhor vice-presidente, conselheiro Ricardo Torres, a quem me dirijo na condição de relator do feito, senhor conselheiro Roberto Braguin, senhor conselheiro João Antônio, senhor conselheiro Eduardo Duma, eminente Procuradoria da Fazenda, ilustres colegas, dirigente serventia. Sempre uma honra me dirigir a vossas excelências. Eu vou trazer a nossa sustentação, a nossa defesa, bem resumidamente, porque o ponto que está pendente de resolução é realmente muito simples. E nós entendemos que, à luz dos resultados do contrato, ele merecerá ser relevado. Como foi trazido no relatório, aqui é um contrato de gestão de logística de medicamentos de saúde, de medicamentos correlatos, e operação em almoxarifado em favor da Secretaria Municipal de Saúde. O último parecer da Secretaria-Geral é datado de 2019, e ele traz, em relação à contratação e ao aditivo celebrado, não traz nenhum apontamento de irregularidade. Entende que a matéria transcorreu de forma regular. Há uma única crítica que cinge a execução contratual, que eu vou trazer na sequência. Mas, de plano, nós já podemos aferir que a contratação foi exitosa, o certame cumpriu seus objetivos, trouxe a proposta mais vantajosa para a administração, promoveu a ampla competição e, consequentemente, garantiu a busca da economicidade e da eficiência, que é o objetivo maior daquele processo licitatório. A crítica que resta, ela recai sobre a comprovação que a diligência Secretaria-Geral entendeu insuficiente, a comprovação do seguro pela contratada para a cobertura de eventuais sinistros de incêndios, explosões e roubo qualificado. O contrato previa uma cobertura de 90 milhões, não há imputação de que não tenha havido a contratação do seguro, mas que essa contratação tenha sido insuficiente porque teria sido na monta de 50 milhões de reais. Esse apontamento de plano não ocasionou nenhum prejuízo à execução do contrato, nem muito menos ao erário, na medida em que não há notícia de sinistro. Então, o seguro sequer precisou ser acionado, significa que aquela forma trazida pela contratada foi suficiente para a execução do contrato. E é reflexo disso que o próprio parecer da Secretaria-Geral, que anota essa potencial irregularidade, diz que ela pode ser relevada à luz do entendimento da autoridade superior. Diante, eu vou falar literalmente como consta no parecer, dada a ausência de notícia de dano ao erário ou de má-fé. Esse entendimento da Secretaria-Geral veio a ser corroborado também pela diligente Procuradoria da Fazenda Municipal, que anotou não só a inexistência de qualquer forma de prejuízo ao erário, e também a ausência de má conduta, dolo, ou qualquer anotação nesse sentido. Logo, excelências, estamos falando de um contrato relativamente complexo, que envolve o serviço essencial de distribuição de medicamentos para todas as unidades de saúde do município de São Paulo, gestão de almoxarifado, um contrato que vigiou durante todo esse período de execução, sem anotação de qualquer prejuízo, sem anotação de qualquer mácula, senão esse apontamento que, ao fim das contas, finda um apontamento formal que pode ser relevado à luz dos seus resultados. Um último ponto que nós trazemos, que corrobora, seria um ponto de defesa complementar, é que, aqui no caso, ocorreu a prescrição segundo os marcos interruptivos da resolução número 10 de 2023 deste egrégio Tribunal de Contas.
O último marco interruptivo anotado no processo foi a intimação das partes da origem para prestação de justificativas. Isso aconteceu em 23 de julho de 2015. Segundo o artigo 6º, inciso 1º da Resolução número 10 de 2023, esse foi o último marco interruptivo prescricional desse processo. Logo, sobrevindo o prazo quinquenal, nós anotamos a prescrição em julho de 2020, desde então não houve nenhum outro marco interruptivo. Nesse sentido, com base no artigo 11 da mesma resolução, número 10 de 2023, entendemos que é o caso de haver a anotação também, reconhecimento aqui pelo grégio plenário, da prescrição da pretensão reparatória ou punitiva. Lembrando que aqui nem se cogita pretensão reparatória, na medida que não há qualquer parecer da instrução que tenha anotado eventual prejuízo passível de ser ressarcido pela contratada. Portanto, excelências, à luz da efetividade do executado prestado, a competição promovida pelo certame, a entrega efetiva do serviço que cumpriu seus objetivos, e de todo esse cenário que pende um único apontamento que, respeitosamente, entendemos que pode ser relevado, pela ausência de prejuízo, pela ausência de má-fé, anotados por todos os órgãos da instrução, nós confiamos, pugnamos respeitosamente pelo juízo de regularidade da matéria, da contratação, contrato e aditivo, sem prejuízo das recomendações que venham a ser proferidas aqui pelo egrégio plenário. E, sucessivamente, em não sendo esse o entendimento aqui prevalecente, pugnamos que seja acolhido o efeito financeiro desse contrato, na medida em que não há sequer anotação de eventual prejuízo ao erário. É isso, excelências. Muito obrigado pela atenção. Agradeço. Senhor presidente. Em discussão a matéria, a votos. Presidente, eu ouvi aqui atentamente, queria cumprimentar o advogado pela sustentação oral. Esse é mais um caso em que verifiquei a incidência da prescrição quinquenal e, portanto, em linha com o que já venho fazendo e com a jurisprudência firmada por essa corte, vou me permitir aqui não ler na integralidade o meu voto, porque eu já circulei o relatório e o voto, mas sua parte dispositiva para julgar extinto o presente feito, com base no artigo 12 da Resolução número 10 de 2023, determinando o encaminhamento do relatório e voto e da decisão a ser alcançada em plenário, a origem, para a adoção das medidas que julgar necessárias, em especial aquelas de caráter pedagógico com efeitos prospectivos. É assim que voto. Como vota o revisor conselheiro Roberto Braguin? Senhor presidente, a minha posição já é sabida. Eu entendo pela inaplicabilidade da resolução 10 de 23 ao cunho declaratório do contrato e do edital do pregão. Eu julgo regular o pregão presencial 255 de 12 e irregular o contrato 134 de 12 e o termo aditivo 1 de 13, e este por acessoriedade, tendo em vista que remanescer o apontamento acerca do não cumprimento do item 3.9 do contrato, que é uma questão de seguro. Todavia, eu, como já venho fazendo há algum tempo nesse tribunal, eu tenho afastado a responsabilidade dos secretários das pastas, e aqui eu faço com relação ao secretário Januário Montoni e do senhor José de Felipe Júnior, uma vez que tanto a LINDB quanto a Lei 14.133 determinam a necessária delimitação dos papéis dos agentes públicos, de modo que a responsabilização deve recair apenas sobre os atos efetivamente praticados, e não sobre atribuições presumidas ou meramente formais. Este é o meu voto, senhor presidente. Como vota o conselheiro João Antônio? Coerente com o meu posicionamento, eu acompanho a íntegra do voto do relator. Conselheiro Eduardo Tuma. Eu parabenizo o advogado pela objetividade e clareza e acompanho o relator pela prescrição. Proclamação do resultado. Por maioria, é reconhecida de ofício a prescrição quinquenal, artigo 2º, caput, da resolução número 10 de 23. Por maioria, é julgado extinto o feito,
com base no artigo 12, também da resolução número 10 de 23. Segue aí que há também as determinações do relator. Agradeço ao advogado e parabenizo. Ricardo Torres prossegue com a palavra os índices de 2 a 4 de sua pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, servidores da casa, são 3 itens que eu proponho serem julgados englobados. O primeiro deles é o TC 1446-2 de 2021, vereador Celso Luiz Gianazzi, é uma representação, Secretaria de Governo Municipal e tal qualidade de vida no trabalho, interposta em face de supostas irregularidades na execução do contrato 1 da SEGES 2021, proveniente do pregão eletrônico 11 SGCAF 2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na área de medicina e fonoaudiologia, visando a realização de exames médicos periciais aos servidores públicos efetivos e candidatos aprovados em concurso público para cargos da Prefeitura Municipal de São Paulo. O TC 14676 de 2021 tem o mesmo objeto, no entanto, representação proposta pelo vereador Antônio Biagio Vespoli. E, por fim, o TC 2262 de 2022, Secretaria de Governo Municipal e Ambiental Qualidade de Vida do Trabalho, é uma inspeção para verificar se os termos do contrato 1 SERJ 2021, cujo objeto é a prestação de serviços públicos, efetivos a candidatos aprovados, está sendo devidamente executado. Esses são os 3 itens englobados. Em discussão a matéria. Há votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, é o caso de conhecer da inspeção tratada no TC 2262 de 2022 para fins de registro, conhecer das representações versadas nos TCs 14462 de 2021 e 14676 de 2021 e, no mérito, julgá-las prejudicadas. Trago a julgamento englobado, como dito, 2262 de 2022, que corresponde à inspeção acerca do contrato 1 da SERGES, proveniente do pregão eletrônico 11, SGCAF 2020, o TC 14462 e o 14676, como referido por mim, por ementa. Entendo que a presente inspeção, TC 2262 de 2022, cumpriu com seus objetivos, motivo pelo qual conheço do procedimento em questão para fins de registro. Também conheço das representações nos TCs 14462 e 14676, pois, conforme opinado pela Secretaria-Geral, foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 55 do Regimento Interno. No mérito, a auditoria apurou a ocorrência das seguintes irregularidades a partir de instrução realizada na inspeção. Houve precariedade do método de controle por planilha Excel na maior parte do tempo de execução do contrato, principalmente devido à quantidade elevada de dados. Além disso, a referida entrega do sistema no mês de dezembro, quase no fim do contrato, indica falha considerável na execução contratual, subitem 3.2. 4.2. O lapso temporal entre o agendamento e a migração dos dados é considerável, chegando a mais de 2 meses em determinados casos, que vem reforçar a constatação de que há problema na comunicação entre a contratada e a contratante e na celeridade do serviço, subitem 3.3. 4.3. Não foi apresentado estudo técnico preliminar à licitação com a devida abrangência ao contrato que expõe o artigo 3º inciso 1 da LF 10.520 de 2002. Nestes casos, o órgão contratante deve realizar um estudo prévio a fim de apurar tal viabilidade. Para a comprovação da regularidade fiscal e a devida constatação de contas do período de 26/10 de 2011 a 25/11 de 2001, não constam no processo o certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a certidão negativa de débitos relativa às contribuições previdenciárias e a CND. Quanto à aplicação das penalidades, cabe questionar o motivo de não existir sugestão de penalidade nos 2 meses iniciais do contrato, no mês de novembro de 2021, em que não houve implantação e funcionamento do sistema de agendamento, o qual deveria ter sido implantado por ocasião do início da vigência contratual, tendo em vista se tratar de requisito essencial para a prestação de serviço. Esses são os apontamentos. Em peça 45 da inspeção, a Secretaria de Controle Externo considerou superados os apontamentos 4.4 e 4.5 no que a acompanha. Quanto aos itens 4.1 e 4.2, observo que de fato houve diversos entraves na execução contratual.
Todavia, como também apontado pela Secretaria de Controle Externo, a origem adotou as providências necessárias para penalizar a empresa contratada. Durante a instrução processual, restou apontado que houve a autorização de pagamento da origem à contratada de menos de 38% do valor bruto empenhado para a contratação em razão de diligências por parte da origem quanto às falhas da execução contratual. Adotadas as providências pela origem quanto à aplicação das penalidades contratuais, entendo por prejudicados os itens 4.1 e 4.2. Por fim, no que diz respeito ao item 4.3, de que não teria sido apresentado estudo técnico preliminar em suposta infringência ao artigo 3º, inciso 1 da Lei Federal 10.520 de 2002, entendo, de modo diverso, ao apontado pela Secretaria de Controle Externo. A figura do estudo técnico preliminar foi inaugurada pela Lei 14.133, não aplicável à contratação analisada no presente momento. Para o caso em tela, aplica-se o disposto no artigo 3º, inciso 1 da Lei do Pregão, que dispõe sobre a necessidade justificativa da contratação. Nos autos, entendo que restou justificada a contratação pela origem, considerando os quadros de médicos da COGES e a sazonalidade da demanda de exames a serem realizados. Desse modo, entendo por superado o item 4.3, ensejando a improcedência da representação quanto a esse ponto. Diante do exposto, conheço da inspeção para fins de registro, com fulcro no artigo 44.2 do Regimento Interno do Tribunal, tendo em vista que ela alcançou os seus objetivos pretendidos, conheço das representações em tela e julgo-as improcedentes quanto ao item 4.3 e prejudicadas quanto aos demais itens. Intime-se a origem da pessoa do secretário de Governo Municipal, bem como as demais partes interessadas no feito para a ciência do presente voto e do acórdão resultante após o trânsito em julgado e cumpridas as cautelas de praxe, arquivo seus autos, é como voto. Como vota o conselheiro corregedor Roberto Braguin? Com o relator. Conselheiro João Antônio? Com o relator. Conselheiro Eduardo Tuma? Desde do voto apresentado pelo relator, por considerar, à luz dos relatórios de auditoria e da inspeção, bem como das manifestações de SG e AJ, que as representações são procedentes, sobretudo porque, citados atos de instrução, verificou-se a comprovação das irregularidades narradas pelos representantes, especialmente falhas de planejamento, implantação de sistema eletrônico de agendamento, de controle operacional e de prestação de contas. Ressalto por oportuno que a procedência ora reconhecida possui alcance estritamente delimitado à matéria fática, tal como delineada nas representações, confirmada pelos relatórios de auditoria e pela inspeção, sem gerar, contudo, a previsão de eventual determinação ou recomendação, considerando as medidas adotadas pela Secretaria no curso da instrução dos processos ora em julgamento, devidamente reportadas nas correspondentes defesas e manifestações. De fato, o contrato teve sua vigência regularmente esgotada sem prorrogação. Além de não renovar o ajuste no curso da execução, a administração aplicou penalidades à contratada, bem como implementou ações internas de correção e aperfeiçoamento dos procedimentos de agendamento e controle. No mais, como relatado nos pareceres mencionados, o inquérito civil instaurado pelo Ministério Público foi arquivado, levando em conta, na mesma toada, a atuação da Secretaria no curso da execução contratual. Diante do exposto, com fundamento nas conclusões da auditoria, nos achados da inspeção e nos pareceres da assessoria jurídica e da Secretaria-Geral, conheço da inspeção para fins de registro, conheço das representações e, no mérito, julgo as procedentes, considerando a confirmação do cenário fático nelas apontado e a atuação impulsionada pelo processo de controle externo realizada por esse tribunal. Deixo de fazer determinações, contudo, em face das medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Gestão no curso da instrução processual. Senhor presidente, eu gostaria de retificar meu posicionamento. Eu acompanho o conselheiro Eduardo Tuma e também com relação ao item 4, eu afasto a responsabilidade dos secretários Rubens Rizek Júnior, secretário do governo à época, e Fabrício Cobra Arbex, secretário adjunto à época de gestão, uma vez que tanto a LINDB quanto a Lei 14.133 determinam a necessária delimitação dos papéis dos agentes públicos, consoante tenho me expressado aqui referidas vezes, inúmeras vezes. Pela ordem, presidente. Em relação à fala do conselheiro Braguin, que eu também absorvo no meu voto o afastamento das responsabilidades citadas.
Senhor presidente, pela ordem, no que toca ao afastamento da responsabilidade, entendo por oportuno agregar à minha corrente também o posicionamento do conselheiro Braguin. Acho que a divergência colocada é apenas se prejudicada ou se procedente. A Vossa Excelência também afasta a responsabilidade do secretário. Pode deixar Conselheiro João claro. Antônio também, pessoal. Eu acompanho o relator. Ótimo. Então, no mérito, empate. Eu desempato com a corrente do conselheiro Torres e João Antônio. Então, proclamação do resultado. Por unanimidade é conhecida a inspeção do TC 2262 de 2022 para fim de registro, uma vez que cumpriu com seus objetivos. Por unanimidade são conhecidas as representações por presentes os requisitos regimentais de admissibilidade. No mérito, por maioria são julgadas improcedentes quanto ao item 4.3 e prejudicada quanto aos demais itens no termo do voto do relator, conselheiro vice-presidente Ricardo Torres, que incorporou a responsabilidade do secretário. Voto de desempate. Relator, conselheiro corregedor Roberto Braguin possui um item em sua pauta, tendo como revisor o conselheiro João Antônio. Palavra, conselheiro. Tenho a palavra, presidente. Excelentíssimos senhores conselheiros, douta Procuradoria, senhores secretários. Em julgamento, representação interposta por Tecnolab Soluções, qualidade em metrologia limitada, alcançando o edital do pregão 90.188.25, SMS, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de estufas incubadoras de CO2, tipo BOD, e estufas microbiológicas com fornecimento de peças e componentes e acessórios necessários à manutenção de equipamentos instalados nas dependências do Laboratório de Diagnósticos de Zoonoses e Doenças Transmitidas por Vetores, LabZoo, da Divisão de Vigilância em Zoonoses, Coordenação da Vigilância em Saúde, pelo período de 12 meses, no valor estimado mensal de R$ 4.900. Conheço da representação por preencher os requisitos do artigo 55. No mérito, julgo-a improcedente pautado nos seguintes fundamentos. A representante alegou que a exigência de certificado de acervo técnico seria desnecessária e restritiva à competitividade. Contudo, as manifestações técnicas e auditoria deste tribunal concluíram que a exigência da certidão está justificada diante da complexidade dos serviços e da necessidade de garantir a qualificação das empresas participantes, especialmente considerando que os equipamentos objeto da contratação são de média e alta complexidade, utilizados para manutenção e cultivo de agentes biológicos patogênicos e a classificação do risco. Assim, a experiência da certidão de acervo técnico contra respaldo, pois foi considerada proporcional e adequada à complexidade dos serviços licitados nos termos da defesa apresentada pela SMS. Esse entendimento também encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, consoante decisões aqui que eu juntei, tanto do conselheiro Dissei quanto do conselheiro Tuma, de que a exigência do acervo técnico é legítima quando justificada tecnicamente pela natureza e complexidade do objeto listado, não configurado restrição indevida à competitividade. No mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União entende que a exigência de CAT pode ser admitida como medida de cautela para a aferição da autenticidade e veracidade dos atestados apresentados pelos licitantes, desde que não haja desproporcionalidade ou direcionamento. Quanto à insuficiência de fundamentação técnica no estudo técnico preliminar, especialmente no que se refere à estimativa do valor da contratação e a justificativa para o parcelamento ou não da contratação, após a apresentação dos esclarecimentos, restou demonstrado que a estimativa de valor foi baseada em contrato anterior, devidamente justificada,
e que a contratação unificada do objeto se mostrou mais eficiente e econômica, contribuindo para o baixo valor global e a racionalização da gestão contratual. A questão relativa à ausência e insuficiência de fundamentação técnica em relação à descrição da necessidade da contratação e a apresentação de estimativas das quantidades ETP para a contratação também foi considerada improcedente pela área auditora. Assim, as falhas inicialmente apontadas foram justificadas com os esclarecimentos posteriores. Diante do exposto, conheço da representação por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, julgo improcedente. Determino o arquivamento dos autos após as comunicações de praxe. Como voto, conselheiro revisor, conselheiro João Antônio. Com o relator. Conselheiro Ricardo Torres. Com o relator. Conselheiro Com o relator. Proclamação do resultado. Por unanimidade é conhecida a representação por presente dos requisitos regimentais de admissibilidade. Por unanimidade, no mérito é julgado improcedente, nos termos do voto do relator, conselheiro corregedor Roberto Braguin. Encerrada a pauta do conselheiro Roberto Braguin, com a palavra o conselheiro João Antônio, com 4 itens em sua pauta, tendo como revisor o conselheiro corregedor Roberto Braguin. Com a palavra, conselheiro. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Procuradoria, senhor secretário-geral, senhora subsecretária-geral e senhor secretário de Controle Externo. Minha pauta é composta de 4 itens, como já anunciado por Vossa Excelência, que julgarei englobadamente. Tratam dos TCs 22.128, 2024, 24.667, 2024, 995, 2025 e 1.978, 2025. Os interessados, senhor presidente, Secretaria Municipal de Educação e Bom Sabor, Cesta Básica de Alimento Limitada. Responsável, Fernando Padula Novaes, Fabiana Maia Siqueira Moroni, Mariângela Pacheco Rocha dos Santos, Ricardo dos Anjos Sena. Objeto, senhor presidente, é um pregão eletrônico de número e registro de preços para aquisição de leite em pó integral, destinado aos beneficiários do programa Leve Leite do município de São Paulo, normatizado pelo Decreto 57.632, de 17/3/2017. Pregão eletrônico, de número, registro de preço para aquisição de 3.214.118 quilos de leite em pó, destinado ao atendimento do programa Alimentação Escolar para alunos matriculados nas unidades escolares de gestão mista, direta e terceirizadas. É a matéria, senhor presidente. Em discussão a matéria, há votos. Em julgamento, os TCs já citados, editais de pregões eletrônicos, de números para aquisição de leite em pó destinado ao programa de alimentação escolar do município de São Paulo. Preliminarmente, conheço da representação e da denúncia por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no regimento interno desta Corte. Passo a analisar o mérito. Nos autos do TC 22.128, de 2024, tendo por objeto o registro de preço para aquisição de leite em pó, destinado ao atendimento do programa de alimentação escolar, após as alterações promovidas no instrumento convocatório, a auditoria concluiu que o edital reunia condições de prosseguimento. Em relação à reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte, registre-se que o edital, republicado em 18/12/2024, reservou 4% da quantidade licitada para microempresas e empresas de pequeno porte, atendendo assim à legislação que disciplina a matéria. Quanto ao TC 24.667/2024,
diante das alterações realizadas no edital pela origem e analisadas no processo que teve por objeto o acompanhamento do edital, não merece prosperar as alegações do denunciante de que houve irregularidade na publicação da retomada do certame. Nos autos do TC de número, tendo como objeto o acompanhamento do edital de pregão eletrônico, visando o registro de preços para a aquisição de leite em pó integral, destinado aos beneficiários do programa Leve Leite do município de São Paulo, após análise pela auditoria, remanesceu as falhas consistente na destinação do lote em favor das microempresas, empresas de pequeno porte, que no edital de análise é de 1% do total da quantitativo do objeto licitado. O tema percentual do lote destinado à participação exclusiva das microempresas e empresas de pequeno porte foi tratado por ocasião da sessão ordinária realizada em 19 de março de 2025, na qual este plenário referendou a proposta para autorização em caráter excepcional do prosseguimento do certame, ressaltando, porém, a necessidade de considerar o máximo potencial do incentivo para essas empresas em observância ao estabelecido na Constituição Federal e a legislação que disciplina a matéria, peça 51, na sessão ordinária realizada em 2/4/2025, peça 59, houve a confirmação dessa decisão, assim como a determinação exarada, se não vejamos. O tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte decorre da Constituição Federal, especialmente dos dispostos no inciso 9º e do artigo 170, que passou a indicar como princípio da ordem econômica o, abre aspas, tratamento favorecido para empresas de pequeno porte constituída sob as leis brasileiras e que tenham sua sede administrativa no país, fecha aspas. A Lei Complementar número 123 de 2006 consagra tratamento preferencial para as microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive no que diz respeito às licitações de contratos, sobre a reserva de cota para a participação exclusiva dessas empresas nas licitações. Os artigos 47 e 48 da citada lei, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social e a ampliação da deficiência das políticas públicas e do incentivo à inovação tecnológica, estatui que, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, a administração pública deverá estabelecer cota de até 25% do objeto para a contratação dessas empresas. A Lei 14.173, de 2021, não modificou esse tratamento. Ao contrário, reafirmou em seu artigo 4º, caput, a aplicação das disposições constantes nos artigos 42 e 49 da Lei Complementar nº 123 de 2006, ao fixar que, abre aspas, aplicam-se às licitações e contratos disciplinado por esta lei as disposições constantes nos artigos 42 e 49 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2026, fecha aspas, disciplinando no parágrafo 1º, 1 do artigo 4º, as hipóteses em que essas disposições não são aplicadas. Nestes autos, como a situação não se enquadra nas exceções previstas na Lei de Licitações e Contratos, e considerando tratar-se de aquisição de bens de natureza divisível, a auditoria registrou a necessidade de destinação de cota para a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, sintetizando os parâmetros que devem ser considerados conjuntamente para a fixação do lote destinado a essas empresas.
Consigna-se que o objeto consiste em promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional. Deve a administração, respeitado o valor e limite do enquadramento das empresas em microempresas e empresas de pequeno porte, considerar o máximo potencial do incentivo. Assim é que a auditoria desta Corte propôs a fixação, neste caso concreto, de 1,5%. Nesse contexto, foram refutadas as alegações da Secretaria Municipal de Educação, notadamente no que, abre aspas, a própria lei não fixa os limites mínimos, mas apenas o limite máximo de 25%, bem como não é comum ou usual cotas reservadas para microempresas e empresas de pequeno porte em números fracionados, fecha aspas. Na seção 3.359, sessão ordinária, foi registrado também que nos autos do TC 15.487/2022, julgado em 28 de 2024, consoante a proposta formulada pelo conselheiro Roberto Braguin, acolhida à unanimidade por o colegiado desta Corte, foi determinado que a pasta Secretaria Municipal de Educação revisasse os parâmetros utilizados, no qual, abre aspas, a fim de que, nos futuros certames, com o mesmo objeto, a administração torne viável a participação das microempresas e empresas de pequeno porte, em referência ao princípio esculpido nos artigos 170, 9 e 179 da Constituição Federal, fecha aspas. Não obstante, tais considerações tendem em vista que a fase em que encontrava o certame, fase de habilitação, entrega dos laudos, e considerando que a Secretaria Municipal de Educação afirmou que, eventual suspensão do certame levaria à interrupção do programa Leve Leite por ao menos 4 meses, afetando diretamente mais de 370 mil famílias em vulnerabilidade, e também 2, que não possuía atas de registro de preço vigentes para o fornecimento de leite em pó para o programa, tampouco possibilidade de aditar seu contrato vigente, com fundamento no artigo 20 da LINDB, para que não houvesse solução de continuidade no fornecimento do leite para o programa Leve Leite, este colegiado referendou a proposta apresentada por esta relatoria para o prosseguimento em caráter excepcional da licitação. Com o intuito de esclarecer o critério que esse tribunal entende mais concreto, este colegiado também aprovou a proposta de determinação para que a Secretaria Municipal de Educação, nas futuras licitações, observe rigorosamente as disposições legais atinentes à matéria e respeitado o valor mínimo de enquadramento das microempresas e empresas de pequeno porte, considere o máximo potencial de incentivo, ou seja, percentual deve ser o mais próximo possível do limite legal, assegurando, assim, o cumprimento do princípio da ordem econômica de tratamento favorecido às empresas de pequeno porte e de microempresas, decorrente do princípio da igualdade real, ressaltando que a identidade do percentual, com ou sem casas decimais, é consequência da observância da legislação na fixação do lote e não o contrário. No que diz respeito à representação tratada no TC 1798 de 2025, em fase do edital de pregão eletrônico para aquisição de leite em pó integral destinado a beneficiário do programa Leve Leite, em que a representante alega que o percentual de 1% destinado para microempresas e empresas de pequeno porte afrontaria o princípio da isonomia, bem como o princípio que rege a ordem econômica do, abre aspas, tratamento favorecido, fecha aspas, assegurando pela Constituição Federal, de acordo com a decisão exarada nos autos do processo que teve como objeto o acompanhamento do edital, de fato, tal percentual foi considerado insuficiente. Como já dito, quando a análise do TC
995/2025, muito embora essa relatoria tenha consignado o entendimento segundo o qual o percentual destinado às microempresas e empresas de pequeno porte deve ser mais próximo possível do limite legal, em caráter excepcional, houve a autorização para o prosseguimento da licitação. Diante de todo exposto, acolho o edital de pregão eletrônico de número SME 2024, objeto do TC 22.128 de 2024. B. Conheço da denúncia tratada no TC 24.667 de 2024 e no mérito julgo-a improcedente. C. Acolho em caráter excepcional o edital de pregão eletrônico de número 90004 SME 2025, objeto do TC 995 de 2025. D. Conheço da representação tratada no TC 1798 de 2025 e no mérito julgo-a procedente, ressaltando, contudo, que na hipótese dos autos, pelas razões expostas, notadamente para que não houvesse soluções de continuidade no fornecimento do leite, de leite para o programa Leve Leite, e com fundamento no artigo 20 da LINDB, foi autorizado por esse colegiado o prosseguimento em caráter excepcional da licitação. Reitero a determinação feita na sessão 3.359, sessão ordinária, para que a Secretaria Municipal de Educação, nas futuras licitações, observe rigorosamente as disposições legais atinentes à matéria, respeitando o valor limite do enquadramento das microempresas e empresas de pequeno porte, considera o máximo potencial do incentivo, ou seja, o percentual deve ser mais próximo possível do limite legal. Além disso, recomendo à administração, e especialmente à Secretaria Municipal de Educação, realize adequado planejamento para as realizações das licitações, evitando, assim, o estabelecimento de situações fáticas para que esse tribunal autorize, em caráter excepcional, o prosseguimento de licitações com fundamento do princípio da continuidade. Por fim, assinalo que, em ambos os pregões analisados, houve a adjudicação de lote para a empresa de pequeno porte, correspondente a 4% do quantitativo do pregão eletrônico de número 90.047 de 2024 e 1% no programa eletrônico, no pregão eletrônico de número 9.000, Secretaria de Educação, 2025. Após providências de praxe, arquivo seus autos. É como voto, senhor presidente. Como voto, conselheiro revisor Roberto Braguin. Com o relator. Conselheiro Eduardo Torres. Ricardo Torres. Voto com o relator. Eduardo Tuma. Acompanho o relator em sua integralidade. Em relação à recomendação e determinação feita, acompanho o relator e entendo pertinente trazer ao conhecimento do plenário medidas que venham tomando na qualidade de relator da função educação em relação ao plano de contratações anual, objeto da recomendação. Conforme relatado no presente caso, este tribunal permitiu, excepcionalmente, o prosseguimento do edital diante dos possíveis prejuízos que seriam causados a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. Essa situação ocorreu porque, no momento da licitação, não havia ata de registro de preço vigente para fornecimento de leite em pó ao programa, tampouco possibilidade de aditar o contrato então vigente. Tal circunstância trouxe o risco, o risco da inexistência da ata vigente, caso o certame em tela não fosse homologado, evidencia a ausência de planejamento adequado por parte da Secretaria Municipal de Educação, especialmente quanto à elaboração do referido Plano de Contratações Anual, o PCA, previsto no artigo 12 da 14133 de 21. A adoção desse instrumento poderia mitigar riscos e evitar contratempos decorrentes das necessidades de revisão e repetição de procedimentos licitatórios, assegurando maior eficiência às contratações públicas. Para o ano de 2025, a Secretaria Municipal de Educação optou por não elaborar plano. No entanto, para o exercício de 2026, destaco que, após interlocução e atuação também da Secretaria Municipal de Gestão,
foi editada a portaria SME 5313, de maio de 25, dispondo sobre os procedimentos internos para a elaboração do PCA. Posteriormente, sobreveio a portaria 6436, de junho de 25, nomeando os servidores membros do grupo de trabalho destinado à elaboração do plano. Ocorre que, em conformidade com a Instrução Normativa 8 de 23 da Secretaria de Gestão e com a portaria acima referida, o prazo para a conclusão do plano encerrou-se em 30 de setembro de 25. Em consulta ao processo SEI correlato, não foi possível inferir a situação atualizada do processo de elaboração do plano. Assim, considerando a relevância da elaboração do plano anual de contratação, demonstrada pelo caso ora analisado, como bem demonstrado pelo conselheiro relator, na qualidade de relator da função Educação para o biênio 25-26, entendo pertinente expedir recomendação para que a Secretaria Municipal de Educação finalize o planejamento das contratações com a aprovação do plano de contratação anual, em conformidade com o artigo 12 da Lei Federal 14.133 de 2021 e com o Decreto Municipal 61.232 de 22, garantindo a observância dos prazos e procedimentos previstos na legislação aplicável, de modo a assegurar maior eficiência, transparência, previsibilidade às aquisições públicas. Essa é a minha manifestação de voto, mais uma vez, em concordância e em consonância com o voto do relator. Proclamação do resultado. Por unanimidade, acolhido em caráter excepcional, editão pregão eletrônico número 90.047/2024, objeto do TC 022.128/2024. Por unanimidade, é reconhecida a denúncia tratada no TC 24.667 de 2024 e no mérito por unanimidade é julgado improcedente. Por unanimidade, acolhido em caráter excepcional, editado pregão eletrônico número 90.004/25, objeto do TC 995/2025. Por unanimidade, é conhecida a representação tratada no TC 1798 de 25 e no mérito, por unanimidade, julgada procedente, ressaltando que esse colegiado autorizou o prosseguimento da licitação em caráter excepcional. É reiterada a determinação para que a Secretaria Municipal de Educação, nas futuras licitações, observe rigorosamente as disposições legais atinentes à matéria. É expedida a recomendação à administração, excepcionalmente, a Secretaria Municipal de Educação para que realize adequado planejamento para a realização de licitações, evitando, assim, situações que demandem autorizações excepcionais no termo do voto do relator, conselheiro João Antônio. Encerrada a pauta do conselheiro João Antônio, passamos à pauta do conselheiro da turma com 2 itens de sua pauta, tendo como revisor o conselheiro vice-presidente Ricardo Torres. Com a palavra, conselheiro. TC 5972, de 25, Vivian Costa Felipe, Subprefeitura do Sapopemba, representação interposta em face de suposta ilegalidade no edital do pregão eletrônico, cujo objeto é a prestação de serviço de manutenção de vias, logradouros e áreas públicas de desfazimento. Em discussão a matéria, a votos. Considerando a proximidade da data de abertura, determinei a suspensão cautelar da licitação referendada na sessão 3365, realizada em 7 de maio de 25. A retomada do pregão foi autorizada diante das correções dos apontamentos da auditoria pela subprefeitura, condicionada à publicação de nova versão do edital com a correção noticiada. Contudo, a subprefeitura, em junho de 25, promoveu a revogação do certame, que levou à perda superveniente do objeto destes autos. Diante disso, julgo prejudicada a presente representação por perda superveniente do seu objeto, diante da revogação do pregão eletrônico. Como voto, conselheiro Ricardo Torres. Com o relator. Conselheiro Roberto Braguin. Relator. Conselheiro João Antônio. Com o relator. Proclamação do resultado. Por unanimidade, julgada prejudicada a representação proposta por Vivian Costa Felipe pela perda subveniente do objeto, uma vez que revogado o pregão eletrônico 90.00325 da Subprefeitura de Sapopemba, nos termos do voto do relator, conselheiro Eduardo Tumão. Prossegue a palavra, conselheiro. Faço uma intervenção, ainda que um pouco extemporânea,
mas ligada ao tema do processo que acabei de relatar e julgar. Na sessão ordinária, que é uma proposta de alerta aos contratos de zeladoria das subprefeituras. Isso tem a ver com a atuação do Tribunal de Contas nesse sentido, que na sessão 3356, realizada em fevereiro de 25, foi abordada pelo colegiado a preocupação com as contratações fragmentadas, realizadas pelas diversas subprefeituras nos serviços de zeladoria em decorrência da ausência de formação de ata de registro de preço no âmbito da Secretaria Municipal de Subprefeituras. Já houve a expedição de alerta anterior por esta Corte nos serviços de conservação de áreas verdes e manejo arbóreo, ao tempo em que ainda se examinava os desdobramentos do pregão eletrônico, preocupação trazida ao colegiado pelo conselheiro João Antônio em fevereiro de 2024. Naquilo que toca às licitações processadas em 2025, sob minha relatoria, foram lançados editais para a formação de atas para os seguintes objetos: serviço de manutenção e conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem, de limpeza, manual e mecanizada das galerias, córregos e canais, concorrência eletrônica tal. De manutenção de vias ou logradouros, áreas públicas e desfazimento, concorrência eletrônica número tal. Limpeza de galerias, córregos e canais, concorrência eletrônica número tal, todas de 2025. E para os serviços de apoio à fiscalização para a remoção de materiais decorrentes, entre outros, de comércio ambulante e uso de ocupação irregular do solo, RAPA, pregão eletrônico também em 2025. Desde então, este tribunal vem acompanhando os desdobramentos dos referidos procedimentos em TCs próprios, instaurados para acompanhamento do edital e ou representações a eles vinculadas, bem como por meio dos respectivos processos 6. Todavia, à exceção dos serviços do RAPA, com abertura reagendada para o próximo dia 3 de dezembro, após correção do edital nos itens impugnados, os demais procedimentos encontram-se com o processamento paralisado no âmbito da Secretaria Municipal de Subprefeituras. Nesse aspecto, é importante destacar que a concorrência eletrônica teve autorização de retomada formalizada pelo Pleno em 17 de setembro de 25, sem que, até o momento, tenha ocorrido a republicação do edital com as alterações determinadas. De lá para cá, após ciência da decisão exaurada, houve apenas um pedido de dilação de prazo formalizado em 9 de outubro de 2025, ocasião em que esta relatoria oficiou em resposta, esclarecendo que não há prazo pendente de manifestação a ser prorrogado, considerando que, conforme prévio ofício cientificado sobre autorização da retomada condicionada deliberada na sessão ordinária pelo colegiado, este tribunal aguarda, desde então, a republicação do edital da concorrência eletrônica com as correções determinadas pelo órgão pleno. Quanto aos demais certames em aberto para a formação de ata, acima mencionados, todos se encontram com decisão da pasta publicada pelo adiamento sine die, também no aguardo da adoção de medidas visando a correção dos editais a partir de questões técnicas remanescentes apontadas pela auditoria. Tendo o presente histórico aqui traçado e considerando a permanência observada ao longo de 2025 de dificuldades extremas da Secretaria Municipal de Subprefeituras para centralizar e conduzir o processamento das licitações para a formação de atas de registro de preços nos serviços de zeladoria, trago a proposta de novo alerta a ser proferido pelo colegiado ante o risco de prejuízo inerente ao processamento das diversas licitações e contratações de forma pulverizada pelas subprefeituras à luz do princípio da economicidade. As contratações fragmentadas deixam de refletir o planejamento necessário voltado ao ganho de escala próprio de atas de registro de preços, feitos de forma centralizada, reavaliação essa necessária à boa gestão do orçamento municipal, ainda que necessária à época que realizadas, para não haver descontinuidade dos serviços de natureza essencial. Tal situação mostra-se agravada na medida em que, para além de não dar processamento célere às licitações para a formação das atas de registro de preço, a Secretaria Municipal de Subprefeituras optou pela não elaboração de plano de contratações anuais no ano de 2025, sob a justificativa do caráter sazonal e de descentralização. A questão tem sido acompanhada por este relator, considerando, inclusive, o potencial para o aumento de contratações emergenciais como consequência da demora na finalização das licitações para a formação de novas atas de registro de preços para a zeladoria da cidade de São Paulo.
A importância de uma atuação uniforme das subprefeituras, com padronizações de procedimentos para os serviços de zeladorias na cidade, é o fator de mais alta relevância para a qualidade dos serviços a serem prestados à população. Como exemplo, citamos os serviços de limpeza, córregos e conservação de galerias, imprescindível para garantir as condições operacionais do sistema de microdrenagem, águas pluviais, logradouros públicos, de forma a prevenir alagamentos localizados, reduzir a carga sobre os sistemas de macrodrenagem e mitigar problemas estruturais causados pelo acúmulo de água, cujo período de chuvas se avizinha, ou melhor, já teve início. Diante do exposto, propõe emissão de alerta à Secretaria Municipal de Subprefeituras, com base nas razões deduzidas. É, então, a proposta que faço. O conselheiro Tuma propõe um alerta às Secretaria Municipal de Subprefeituras. Todos concordam? Ele tem, porque se você, cada subprefeitura, for fazer a sua licitaçãozinha ou a coisa, vai virar, você não tem mais parâmetro de preço, né? Vai dar prejuízo, porque pode ser que uma subprefeitura tenha um preço, a outra... Então, a ata, nesse caso, é melhor mesmo. Então, aprovada o envio da alerta do conselheiro Eduardo Tuma ao secretário das subprefeituras. Prossegue a palavra o conselheiro Tuma, é o item 2. TC 8584, de 2025, é uma representação interposta em face de supostas irregularidades no pregão eletrônico, cujo objeto é contratação de prestação de serviços de inventário de arborização urbana em logradouros públicos e efetuar levantamento e identificação botânica dos exemplares de porte arbóreo com o diâmetro de caule e a altura do peito, DAP superior a 5 centímetros, quando medido aproximadamente a 1,30 m do solo, no município de São Paulo, região norte, sul, leste, oeste e centro. Em discussão, matéria, votos. A Secretaria Municipal do Verde apresentou manifestação à peça 10 e reafirmou a legalidade das disposições contidas do edital eletrônico, termo de referência, requerendo que a representação seja julgada improcedente e que a suspensão do trâmite da licitação não seja deferida. A Secretaria de Controle Externo apresentou seu relatório conclusivo, concluído pela improcedência da representação, acompanhada pela PFM-SG, no sentido do conhecimento e no mérito de sua total improcedência. De igual forma, acompanho eu a manifestação dos órgãos opinantes, eis que, analisando-se a representação sob 2 focos, quais sejam aspectos relacionados à competitividade e os atos administrativos que embasaram normas editalícias, concluo que foram devidamente justificados. Ante o exposto, conheço da representação, quanto ao mérito, julgo-a improcedente. Conselheiro Ricardo Torres. Eu voto com o relator. Conselheiro Roberto Braguin. Com o relator. Conselheiro João Antônio. Com o relator. Proclamação do resultado. Por unanimidade é conhecida a representação por presentes os requisitos regimentares de admissibilidade. Por unanimidade, no mérito é julgado improcedente nos termos do voto do relator, conselheiro Eduardo Tuma. Só da parte do conselheiro Eduardo Tuma, passemos à reinclusão. Passo a presidência dos trabalhos ao conselheiro Eduardo Tuma para prosseguimento do julgamento dos 3 itens da pauta de reinclusão do conselheiro Roberto Braguin. Tem a palavra, conselheiro. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros. Não, a palavra... Vai. Não, pode prossegue. O primeiro item é o TC 3.780 de 14. Trata-se de inspeção, avaliação dos procedimentos de SPUA, usinas de asfalto, recorrente SOEB, construção e pavimentação limitada. Objeto em julgamento, um recurso ordinário interposto em acórdão proferido em inspeção que buscava avaliar procedimentos utilizados na medição e pagamento dos serviços de aplicação e utilização de materiais utilizados pela usina de asfalto. Esse acórdão de 2015 conheceu da inspeção e determinou o envio de peças ao MP e à controladoria, fixando 60 dias para que ela informasse agora, né, se houve apuração de responsabilidade.
Esse é o resumo, senhor presidente. Por favor, em discussão a votos. Porque não tem resumo a ser lido, são pedidos de vistas consequentes. 2. Por favor, esclareço que lançarei, é o relatório, esclareço que lançarei breve resumo da parte dispositiva do meu voto, em face da extensão do texto, o qual deverá, entretanto, ser publicado na íntegra. Nessa linha, assim delibero de forma sintética sobre tudo quanto debatido nesta fase processual. A. Admito o ingresso da recorrente Soeb Construção e Pavimentação Limitada nos autos na qualidade de terceira interessada. B. Restou afastada a pretensão de anulação do acórdão guerreado, na medida em que o comparecimento espontâneo da interessada, nos termos do artigo 118, parágrafo único do regimento, supriu a falta de intimação, cumprindo realçar que não se aferiu prejuízo aos direitos da recorrente. C. Inaplicável, neste caso, a Resolução 10 de 23, vez que o acórdão recorrido não impõe sanção ou adoção de medidas ressarcitórias. E D. No mérito, nego o provimento ao recurso, permanecendo intacto, venerando acórdão de peça 15. Esse é o voto, senhor presidente. Conselheiro Ricardo Torres. Senhor presidente, senhores conselheiros, me permito aqui, no tocante a esse tema, divergir do conselheiro Roberto Braguin, em linha com o meu entendimento sobre a prescrição, para, nesse caso, reconhecida a prescrição, conhecer do recurso ordinário, né? E, de ofício, reconhecer a ocorrência da prescrição, reformando o acórdão recorrido para julgar extinto o feito. Nós temos o artigo 12 da resolução, com relação a terceiros, mantendo-se as medidas de caráter pedagógico a serem adotadas pela administração com efeito prospectivo, e vou encaminhar essa declaração de voto. Conselheiro Domingos de Sei. Com o revisor. Conselheiro João Antônio. Com o revisor. Então, o recurso foi reconhecido por unanimidade, por maioria é julgado extinto o feito, com base no artigo 12 da resolução número 10, aplicando-se assim a corrente majoritária da prescrição. O resultado devolve a presidência ao conselheiro de Sei. Não, desculpe. O conselheiro Braguin tem 2 processos a serem devolvidos, se me permite, vou apregoá-los. O TC 2006-2015, é uma análise de um contrato, fornecimento de kits de material escolar, plano letivo 2015. O TC 1591-2015 é o acompanhamento da execução contratual desse mesmo TC anterior do contrato. Na sessão ordinária, 3287, o conselheiro Braguin relatou a matéria, constante dos processos ora em julgamento. O conselheiro Ricardo Torres solicitou vistas na fase de discussão. O conselheiro Ricardo Torres, na sessão 3388, devolveu os autos ao conselheiro Braguin, que retirou de pauta. Então, passo a palavra ao relator conselheiro Roberto Braguin para proferir seu voto. Em julgamento, de forma englobada, o ETCM 2006 de 15, que versa sobre o exame do pregão eletrônico 47, SME 14, e do contrato 3 SME 15 para fornecimento de kits de material escolar, de acordo com as especificações da ata de registro número 12 SME 14, firmado com Master Indústria, Comércio e Representações Limitada, alcançando o valor de 37 milhões aproximadamente, bem como de sua execução parcial analisada no ETCM 1591 de 2015, no valor de R$ 126 mil aproximadamente, abrangendo o período de 5 a 29 de janeiro e 5 e 6 de março de 2015. Esclareço que o primeiro processo já tinha sido levado ao julgamento de forma individualizada na sessão 2921, em 3 de maio de 17, e foi convertido em diligência para o conhecimento do exame do relatório da CGM, número 37 de 2015, CGM Audi. Referido documento, que se constitui fato novo, foi juntado ao processo em 16 de 15 de 17. Em outro momento, em 29 de 5 de 18, foi acostado ao ETCM 1591 de 15,
Foi afastado o ETCM. Depois, em 8/6/18, os processos passaram a tramitar em conjunto. Foram reinstruídos e levados a julgamento na sessão número 3287, ocasião em que, na fase de discussão, o revisor requereu vistas. Com essas informações, em sede de preliminar, examino o tema prescricional como matéria de ordem pública, vez que os órgãos técnicos sobre ela não se pronunciaram. Considero, assim, que a juntada do relatório da CGM antes referido constitui fato novo e inequívoco, a partir do qual a instrução processual foi reaberta com determinação para a nova rodada de contraditório e ampla defesa, de modo que o último marco interruptivo da prescrição se processou em ambos os processos em 22/4/19, aplicando-se, pois, a Resolução 10/23 apenas nos vieses punitivo e ressarcitório, preservada a função declaratória da decisão. No mérito, a instrução processual revelou que o documento da CGM não interferiu nos processos em julgamento, tendo a SCE mantido seus pronunciamentos pela regularidade contábil orçamentária do pregão e do contrato, examinados no TC 2006 e 15, no que foi acompanhada pela assessoria jurídica e SG. Em relação à execução parcial, TC 1591 de 15, afasto a responsabilidade do então secretário Gabriel Chalita, vez que não praticou atos relacionados ao acompanhamento contratual, conforme preceitos da LINDE e da nova Lei de Licitações de Contratos Administrativos. Corrobora as manifestações dos órgãos técnicos que as fragilidades permaneceram de modo que a execução se mostra irregular, inclusive para o item C, cálculo do valor da multa. Já para a questão do potencial prejuízo ao erário de 11.200.000 aproximadamente, detectado pela CGM e convalidado pela SCE, pela não aderência da Secretaria à ata do FNDE, que seria mais econômica, ressalto que o potencial prejuízo não é prejuízo líquido e certo. Além disso, como essa questão foi detectada no relatório da CGM, entendo que ela deve ser tratada pelas partes envolvidas, CGM, pasta e ou contratada, não guardando relação com o julgamento destes processos. Diante de todo exposto, com fulcro nas manifestações unânimes dos órgãos técnicos da SG, acolho o pregão eletrônico 4714 e ata de registro 1214, e julgo regular sob aspecto contábil orçamentário o contrato 3 e 15, examinados no TC 2006-15. No âmbito do TC 1591-15, reconheço a prescrição do que trata a Resolução 10 e 23 e, preservada a função declaratória, não acolho a execução parcial do contrato no período de valores abrangidos em razão da persistência das fragilidades do controle, deixando de acolher igualmente os seus efeitos financeiros em razão da existência de multas não aplicadas, ainda que em âmbito de controle externo a sua cobrança tenha sido abarcada pela prescrição, o que me impede de fazer determinações nesse sentido. À vista das solicitações formuladas nos autos, determino o envio de cópias dos relatórios de voto e acórdão ao doutor Procurador-Geral de Justiça e ao doutor Delegado de Polícia titular da 2ª Delegacia de Divisão de Investigação de Crimes contra a Administração. Oficie-se também a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Gestão e a Controladoria, dando-lhe ciência do julgamento e a como voto. Conselheiro Ricardo Torres. Senhor presidente, eu permito me divergir do posicionamento do conselheiro Braguin, em linha com o meu posicionamento. Embora, se fosse analisar o mérito, também afastaria a responsabilidade dos gestores envolvidos, especialmente do ex-secretário Gabriel Chalita. Mas, em linha e coerência com o meu posicionamento, vou aqui, verificando a incidência da prescrição, conhecer dos feitos e julgar-os extintos, nos termos do artigo 12 da resolução, com relação aos terceiros, né, mantido em linha com a corrente majoritária dessa corte, o efeito pedagógico e prospectivo em relação à administração pública.
como voto. E vou encaminhar minha declaração de voto nesse sentido. Conselheiro Dissei. O revisor. Conselheiro João Antônio. Com o revisor. Então, na verdade, eu poderia dizer que Vossa Excelência também reconheceu a prescrição, mas em um dos processos. Eu conheci a prescrição apenas no caráter sancionatório e... Então, me permite fazer uma proclamação de resultado um pouco mais genérica, mas eu vou pedir à nossa Secretaria-Geral que apure bem o texto a sair, porque aqui o conselheiro Braguin ele é vencido em parte em um dos processos. Então, eu vou fazer uma declaração genérica que, por maioria, é reconhecida a incidência da prescrição em conformidade com o que já se vem decidindo na corrente majoritária dessa Corte, extinto os processos com o apontamento do revisor de que, se analisasse o mérito dos processos, também afastaria a responsabilidade dos gestores. A proclamação do resultado devolvo à presidência ao conselheiro Dissei. Encerrada a pauta de recusão do conselheiro Roberto Braguin. Antes das considerações finais, volto a convidar os conselheiros para o plantio das aves, cada conselheiro seu plantio na Rua B, após o encerramento dessa sessão. Com a palavra, os seus conselheiros, bem como a Polícia da Família Municipal, para considerações finais. Nada mais havendo a tratar, esgotado o objeto da sessão, este presidente encerra os trabalhos, convocando os senhores conselheiros para a realização da sessão de primeira e segunda Câmara, se houver processos serem julgados, e para a realização da sessão ordinária de número 391, todas no próximo dia 26 de novembro, a partir das 9h30.